Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez aqui, né, na Escola Bíblica Dominical e praticamente iniciando o trimestre, né? A lição passada, ela foi uma lição de introdução ao tema, mas a gente também compreende que a lição de hoje, ela também tem essa intenção, essa abordagem. Até porque, se a gente for... O título da lição é o livro de Ruth, né? E o tema central das lições do trimestre fala sobre o quê? O Deus que governa, né, o mundo e cuida da família. Esse é o tema geral. Isso aqui, né? Esse aqui é melhor. Tá bom assim? Eu tenho que comprar Tá tudo certo. Especialmente da visão. Mas todo mundo tá dando para ver? Não. Então, irmãos, o tema central ele fala sobre o Deus que governa, né, o mundo e ele cuida da família, né? E o comentarista da lição do trimestre ele vai utilizar as lições que tem em 2 livros da Bíblia, que é o livro de Ruth, né? E peraí que eu perdi aqui, só um negócio. Quem está com a Bíblia aqui tá certo. Bom, aí voltando, ele vai utilizar as lições que estão em 2 livros, né, da Bíblia, né, que vão falar sobre essa temática, né, que é o livro de Ruth e o livro de Esther. Interessante, assim, logo no início, que esses 2 livros, eles levam o nome de mulheres, né? E outra coisa, a lição de hoje, a gente não tem, até para não comprometer as próximas lições, porque as lições, digamos assim, que vão ser extraídas destes livros, né, acerca dessa proposta de falar sobre Deus que governa o mundo e cuida da família, essas lições elas serão a partir da próxima, da terceira lição. A proposta de hoje, do estudo de hoje, da lição de hoje, é estudarmos um pouco da estrutura do livro de Ruth, como ele se organiza, como ele é dividido, né? E, logicamente, não podemos deixar passar a mensagem, ou as principais mensagens que este livro ele traz para nós. Falar do livro de Ruth, irmãos, diante de uma classe de professores e pregadores, é complicado, né? Porque esse tema, os temas que estão em Ruth, já foram objeto de tantas mensagens, né, de tantos estudos. Vez por outra, num evento, em um trabalho voltado para mulheres, tem o tema de Ruth, não é? Então, é um tema riquíssimo, né? É um tema muito interessante, que ele é um tema muito trabalhado, muito abordado, mas ele também é um tema muito rico, e que sempre a gente tem algumas lições a extrair do livro de Ruth. Então, os objetivos da lição fazer uma análise da organização do livro de Ruth, e eu fiz questão de colocar esses objetivos aqui para que a gente possa ter um norte daquilo que a gente está estudando e o caminho, porque o objetivo ele é aquele caminho final, nós temos um trajeto e vamos alcançar o quê? Né? Pelo menos essa é a proposta. A gente sabe que uma aula de escola dominical, e especialmente de um assunto relacionado à Bíblia, a gente começa pensando uma coisa e a gente não sabe como é que vai acontecer, né? É igual um culto, né? A gente começa o culto, mas não sabe o que vai acontecer no culto. Então, mas essa é a proposta inicial. Analisar a organização do livro, falar um pouco sobre o contexto histórico em que o livro foi escrito, e a gente sabe que, para que a gente entenda o texto bíblico, é essencial a ação do Espírito Santo. Amém? Mas a gente sabe também que existem os elementos que o próprio livro explicam que a gente tem que se apropriar. Então, para compreender o porquê do livro de Ruth, né, e a intenção do livro de Ruth, e entender e compreender o que está, né, permeando o livro de Ruth, é necessário entender o contexto histórico. E, por fim, apresentar o propósito e a mensagem. Se bem que, em relação à mensagem, como eu já falei, essas lições elas serão melhor aprofundadas nos próximos domingos.
Bom, o livro de Ruth é composto por quatro capítulos, né? Isso aí os irmãos sabem, coloquei aqui só para a gente ter um ponto de partida. E ele tem, irmão, um enredo muito maravilhoso, né? Ele apresenta, assim, lições espirituais, assim, tremendas, né? Apesar de ser um livro pequeno, são 4 capítulos, mas nós podemos extrair aí lições espirituais muito grandes. Alguns temas que são trabalhados no livro de Ruth, eu queria que os irmãos prestassem atenção, e aqui tem algumas coisas relacionadas ao contexto histórico que ele foi escrito, mas também há alguns sentimentos e algumas emoções que fazem parte. Apostasia, instabilidade, castigo, fome, desesperança, medo, decisões e suas consequências, morte, solidão, aflição, amargura, fidelidade, amor, redenção, providência e propósitos divinos são alguns dos temas. Só isso aqui, irmãos. Se a gente fosse pegar, e aí quem sou eu para sugerir a uma classe de professor e pregador, mas cada tema aqui dá uma mensagem, dentro do livro de Ruth, né? Então, mas isso aqui é só uma forma, né, da gente quebrar um pouquinho o gelo. Mas vejam que muitos desses sentimentos e muitas dessas realidades são realidades que hoje nós vivemos, né? Quem já não enfrentou medo, né? Quem não já teve que enfrentar a morte de alguém próximo e que pensou que era o fim, né? A partir dessa morte, né? Quem não enfrentou a desesperança, quem não sofre as decisões que tomou errada, né? A solidão, né? A aflição, a fidelidade, especialmente de Deus, o amor. Então, somos fruto da redenção de Deus, né? Então, quem aqui não... quantos testemunhos nós podemos dar da providência de Deus em nossas vidas? Então, irmãos, isso aqui é uma riqueza enorme. É uma pena que a gente não vai trabalhar esses temas hoje. Como eu já disse, é algo de outras lições, e lógico, as lições elas não vão contemplar a profundidade que existe nesse tema. Talvez uma lição, o texto áureo do livro de Ruth seja esse aqui, que é tema, eu já vi muitos eventos de irmãs, né, que falam sobre isso, e da igreja de uma forma geral, que é Ruth 1, 16, 17. Eu trouxe aqui na versão NVT, eu achei bem interessante essa versão. Eu vou explicar por quê. Porque ele diz assim, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, eu gostei disso aqui, aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Isso é muito forte, irmãos. E o que eu acho tremendo... é que essa afirmação de Ruth, ela estava afirmando isso para uma sogra. A gente não vê essa fidelidade, nem às vezes entre filho e pai, né? Entre irmãos. Então, é algo que nos chama muita atenção. Ao estudar um tema desse, uma lição dessa, a gente se vê envolvido, irmãos, com muitos sentimentos, sabe? E especialmente, como a palavra de Deus, ela nos toca e ela vai lá no profundo, porque ela trabalha muitas vezes em traumas, em situações que a gente tem lá no profundo. Isso aqui daria uma pregação também, mas não é o objetivo de hoje. Bom, os principais personagens, né, do livro de Ruth, nós temos a própria Ruth, né, que era uma moabita, né, nora de Noemi, a Noemi e Boaz, né? E aqui eu queria começar falando rapidamente sobre algumas situações e uma breve descrição sobre o livro. Primeiro, destacando o nome Ruth, né? Ruth, ele tem essa
essa expressão aqui em hebraico, que significa, alguns acreditam que tem essa tradução, isso não é algo pacífico, mas seria algo parecido com amiga ou companheira, não é? A autoria desse livro é atribuído, pelo menos majoritariamente, a Samuel. Muito embora alguns possam atribuir a Ezequias, o rei Ezequias, outro até a Esdras, né? Mas existe algum... Eu queria que os irmãos abrissem, por favor. Abra aí, por favor, Ruth, capítulo 4. Primeiro Ruth, capítulo 1, versículo 1, tá certo? Que está aqui. Porque a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas só para citar, né? Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Aqui a gente tem uma informação importante, porque a gente percebe que esse livro não foi escrito na época em que os acontecimentos eles se realizaram. Quando o escritor disse nos dias em que os juízes julgavam, significa que esse livro foi escrito numa época posterior. Aí agora, Ruth 4, 17, 18, que é a parte final do livro. Diz assim: as vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa interessante. Aí vem a genealogia. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Pérez, filho de Judá, né? Gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon, ou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Veja que a genealogia, ela termina onde? Em Davi. Então significa que, provavelmente, quem escreveu esse livro era alguém que estava naquele momento histórico em que Davi estava. Então, por isso, acredita-se que esse livro foi escrito por Samuel. O livro, e aqui a gente vai só... A organização do livro na Bíblia, tá certo? Daqui a pouco a gente passa essa parte de tanta informação e vamos entrar mais em algumas questões aqui que eu queria até levantar para os irmãos. A organização do livro na Bíblia. O livro, logicamente, o livro de Ruth, ele está no Antigo Testamento. A Bíblia no Antigo Testamento, para os hebreus, ela é dividida em 3 partes, né? Que é os livros da lei, né? Que é chamada de Torá, que é os 5 primeiros livros, o Pentateuco para nós, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a divisão primeira. A segunda são chamados profetas. O livro Os Profetas, né? Que tem os profetas anteriores, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Interessante. Samuel e Reis, na Bíblia hebraica, não é dividido em 1º e 2º Samuel, ou 1º e 2º Reis. Eles fazem parte de um mesmo texto, de um mesmo rolo. E os profetas posteriores, e você vê que Josué, Juízes, Samuel e Reis são considerados como profetas. Os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, e aqui você vai ver que não tem Daniel, né? E os 12 profetas, que a gente chama de profetas menores. E a terceira parte são os escritos, que tem a divisão de livros poéticos, que é Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, que eles eram 5 rolos que tinham, que era o Canto dos Cânticos. Aí vem Ruth. Veja que Ruth ele está dentro dos livros escritos. Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. E os livros históricos, que era Daniel. Veja que Daniel na nossa Bíblia é um livro profético. E aqui é um livro histórico. Esdras, Neemias e Crônicas, que também era um livro só. Isso tem na Bíblia, essa divisão? Tem. Lucas capítulo 24. Abram, por favor. Não com desse detalhe, né? Mas Lucas 24. Olha que coisa interessante.
É porque é o canto dos cânticos. É. A judaica ela não tem ele é junto. 24. Acho que é o 44, né? 44. 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, aonde? Na lei. O que mais? Nos profetas. E o quê? Por que salmo? Porque escritos também eram chamados de salmos. Era que abria. Exatamente. E é o livro maior, né? Então ele abria. Certo? Então, veja que a Bíblia que eles tinham na época era essa. Com essa divisão, melhor dizendo, né? Com essa divisão. E o próprio Jesus diz uma coisa que eu acho tremenda. Em todos os livros todos os livros falam sobre Jesus, apontam para Jesus. Por isso que aquela pregação que ele fez aqui no capítulo 24, né? Que ele fez aqueles dois discípulos, né? Que estavam no caminho de Emaús, né? Ele talvez tenha sido a pregação mais tremenda, mais forte, porque diz que ele explicou em todos os livros, né? Assim, acerca dele. Imagine se tivesse sido gravado essa pregação, né, irmãos? Foi algo tremendo. Na nossa Bíblia, que a gente diz nossa Bíblia, mas é só a título de ilustração. Na Bíblia cristã, onde é que está Ruth no Antigo Testamento, né? E na Bíblia cristã, nós sabemos que tem essa divisão, né? O Pentateuco, né? Aqui eu coloquei, não está muito destacado para os irmãos que estão vendo aí, mas o Pentateuco, os livros históricos, que no Antigo Testamento vai de Josué até Esté, certo? E no Novo Testamento nós temos Atos. Os livros, os profetas, desculpe, eu coloquei ali, poesia, vamos lá. Primeiro, poesia. As poesias, que é de Jó a Cantares, né? Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Aqui no Novo Testamento, nós temos os evangelhos, o livro histórico de Atos, né? As cartas de Paulo, que vão de Romanos até Filemon, as demais cartas, né? As que a gente não tem identificação, como Hebreus, por exemplo, mas Tiago, primeiro de Pedro, né? Primeiro, segundo, terceiro de Pedro, primeiro, segundo, terceiro de João, Judas e o livro profético de Apocalipse. Agora, tem algumas coisas que são bem interessantes para a gente destacar no livro de Ruth. E eu aqui me apropriei de um texto que tem no comentarista, que ele diz assim: o livro de Ruth conta uma história muito bonita entre nora e sogra. A gente sabe que pelo menos na ideia, né, comum, né, na nossa sociedade, o relacionamento entre nora e sogra não é um relacionamento bom. Quem já ouviu aqui isso? Né? Isso que é um relacionamento meio complicado, né? Dizem, né? É verdade, né, pastor? Eu estou só provocando aqui, né? Então, o relacionamento... Não, aqui ninguém... O relacionamento entre sogra e nora é um relacionamento que, pelo menos, né, a gente sabe, muito embora a gente tenha as nossas experiências pessoais, né? Cada um de nós aqui temos. É um relacionamento difícil, ninguém pode dizer que não é, porque existe uma certa disputa velada, porque a mãe, o menino é da mãe, pastores até dizem assim, chegar, né, mas é o menino da mãe, não deixa de ser, e entra em cena uma outra mulher, que vai tirar esse menino da mãe, né, e a visão de mãe, irmãos, é essa, a gente, queira ou não queira, é essa a visão. Então é um relacionamento difícil no primeiro momento, mas que
quando está baseado em princípios, né, bíblicos, né, a gente percebe que com o tempo essas arestas vão sendo, né, cortadas, vão sendo aparadas e se torna um relacionamento saudável, né? A minha experiência é que no início foi difícil, né? Minha esposa e minha mãe, mas eu louvo a Deus que no final a minha mãe, quando queria resolver uma coisa, não resolvia mais comigo, era com a minha esposa, era com a nora. Foi. Aí. Então, veja. Então. Mas então, irmãos, é um relacionamento difícil. Existem várias situações que a gente percebe por aí. Agora, no livro de Ruth, a gente vê uma coisa diferente. É tanto que a própria Orfa, ela não queria deixar Ruth no primeiro momento. Então veja que o relacionamento de Noemi com as noras, é um relacionamento maravilhoso. A Bíblia não vai explicar como isso aconteceu, como isso foi sendo construído, mas é algo tremendo. Então, o livro de Ruth conta uma história bonita entre nora e sogra. Segundo, é uma clássica história de amor da Bíblia. A gente já viu isso aqui, né? O livro de Ruth ele é permeado de amor, desde do momento em que Noemi se viu viúva e perdeu os filhos, né? Os filhos morreram, a partir daquele momento que ficou só com as noras, até o final, quando Boaz, né? E veja que Boaz não casou com Ruth por interesse. Ele casou com Ruth por amor. E a gente sabe nessa estratégia lá do final, quando ele conversou com outro parente mais próximo. Mas a gente não vai entrar nisso agora. E o que eu acho bem especial, irmãos, a narrativa do livro ela é do ponto de vista de uma mulher. Veja que é difícil você encontrar um livro na Bíblia onde a perspectiva da narrativa é a partir de uma mulher. É difícil. E é tratado, apesar de ter homens ali, mas o principal são os sentimentos da mulher, as circunstâncias adversas que ela estava vivendo, né? O medo, a perda, o luto, o sofrimento, né? As angústias. Né? Então veja que essa é a perspectiva. E aí o que isso quer dizer para a gente, em todo o contexto da Bíblia, é que essa história de que Deus ele sempre privilegiou o homem, isso é conversa. Deus sempre tratou igual, homem e mulher. E a gente vai ver isso lá no Evangelho, né? Paulo falando sobre isso. E o que é mais interessante, não só a mulher é a protagonista, mas o mundo da história é o mundo da mulher. E o escritor dá atenção aos valores e sentimentos femininos. Isso é muito interessante. Veja que a aula de hoje ela é essa aula sobre essa organização e esse tema. Outra coisa, o livro de Ruth, irmãos, eles reúnem 3 elementos fundamentais sobre questões sociais e categorias. Por exemplo, viúva, estrangeiro e órfão. São protegidos por Deus. É interessante que os personagens são mulheres e tem uma estrangeira, são pobres e são viúvas. Isso fala de amor de Deus, de cuidado de Deus, irmãos. Isso nos toca muito. Levítico 19, e a gente não vai ler, mas vamos ler, né? Levítico 19, versículo 9 ao 10. Veja aí, abra aí, por favor. E outro, por favor, abra Deuteronômio 29, 19. Levítico 19, 9 e 10. Quem achar... Peraí, 29? Não, 19, desculpa. 19. É o 19. 19, 9 ao 10. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas dos campos, nem banhem
aquilo que o ceifeiro deixar cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho da videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nos para os pobres, os estrangeiros que vivem entre vocês. Aí o final, Eu sou o Senhor, seu Deus. tá vendo? A preocupação de Deus com os pobres, com os estrangeiros, né? É tanto que qual era a determinação do Senhor? A ordem do Senhor é que quando fizessem as colheitas, né, não colhesse tudo, mas deixasse alguma coisa. Por quê? Porque esse respingo, esse remanescente, né, ele seria recolhido para quem? Os pobres e os estrangeiros. Interessante é que se Boaz não obedecesse esse mandamento, nada teria acontecido. Né? Porque não ia ter espigo para Ruth colher. Muito interessante. Vamos lá para você. Agora, irmão Diego falou uma coisa que eu achei interessante. Ruth, me lembrei aqui de uma coisa. Ruth, vamos voltar para Ruth, antes de ler Deuteronômio. Vamos voltar para Ruth. Olha que coisa interessante aqui. Ó. O irmão Diego está dizendo que se Boaz, né, não fizesse isso, não é assim? Não obedecesse. Olha que coisa interessante. Ruth capítulo 1. No capítulo 2. Versículo de número 2. Ruth a Moabita, versículo 2, tá certo? Versículo 2 e 2. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espiga, atrás daquele que me permitir fazer isso. Tem gente que não fazia. Por isso que ela está dizendo, atrás daquele que me permitir. Então, significa que naquele contexto que a gente está falando agora, daqui a pouco eu vou falar sobre o contexto histórico, né? Do livro de Ruth, e a gente sabia que era apostasia, eles sabiam que muitos não permitiam. Mas Boaz, ele cumpria, ele era obediente. Deuteronômio 24 e 19. Quando no campo colheres a tua colheita, e esqueceres os novos do campo, não tornarás a tomá-lo para estrangeiros, para o órfão e para a viúva. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra da tua. Olha que coisa tremenda. Tem uma bênção de Deus para quem obedece. Ou seja, para quem se preocupa com o órfão, com o estrangeiro e com a viúva. Diga, querido. As bênçãos são decorrentes de obediência. Obediência. Quando Deus abençoa um, o meu caso transporte, não é só para ele. Para ele tem mais que Deus E a gente percebe aqui em Ruth, irmão, é porque isso aqui é muito profundo. Eu estou aqui com o meu juízo meio agoniado, porque é muita coisa para a gente, né? Mas veja bem, em Ruth a gente vê a aplicação daquilo que Deus determinou em Levítico e Deuteronômio. Lembra que Levítico e Deuteronômio eles estavam ainda no transcurso, né? Migrando para a Terra Prometida. Aqui eles já estavam na Terra Prometida. E veja que a aplicação disso é algo tremendo, irmãos. Significa que lá na frente vai ter a instituição dos diáconos exatamente Para cuidar. Você vê que a Bíblia está toda interligada, né? Toda conectada, não tem... Se comparar com 5 anos atrás, aí está falando da colheita pela noite do milho. A colhedeira, quando passa, ela consegue colher tudo. Então, aquele sítio pequeno, né? As pessoas depois vão lá para pôr, né, cara, essas coisas, eles pegam um pedaço de espiga quebrada. Então, eles não podem nem comprar na época da colheita milho, porque o que fica ali, né, que fica ali. eles pegam, acho que não podem nem comprar milho, que é interessante. Mas o proprietário de terra não está preocupado com isso não hoje, né? Eu sei, eu estou só... Isso exatamente. Veja que aqui tem. Então, o que é que isso revela para a gente? O cuidado, providência e amor de Deus. Então, veja que esse livro está permeado de amor.
Você mudar o livro do Ruth, livro do amor, teria problema, pastor. Eu não vou cometer essa heresia, né? Fazer isso, mas por quê? Porque está permeado de amor em tudo. Por isso que esse livro, irmãos, inclusive ele era lido, né? Na festa de Pentecostes, na festa das colheitas, ele era lido, cantado e era uma alegria, sabe? Era algo assim tremendo. Mas vamos lá. O contexto histórico. E eu queria, assim, destacar o seguinte. Como o versículo 1 diz, do livro de Ruth, o contexto em que se deu essa história foi no contexto da época dos juízes. Né? E a época dos juízes foi uma época muito maravilhosa, não foi para os judeus? Foi uma época assim de obediência, né? Tudo aquilo que Deus tinha falado, eles cumpriram, né? Havia temor e tremor, né? Do povo, né? Qual é o contexto do livro de Juízes, irmãos? Como o próprio Deus diz, né? Cada um fazia o que bem queria. Né? É um livro de, como alguém pode dizer assim, de altos e baixos, né? Porque o povo, ele pecava, abandonava o Senhor, ia adorar outros deuses, né? Praticava tudo contrário à palavra de Deus. Aí vinha o castigo do Senhor, severo, até porque Deus tinha dito. Deuteronômio 28 fala sobre isso, né? O que é que decorre da obediência e o que é que decorre da desobediência. E aí o contexto é esse, né? De apostasia, de abandono da fé, de desobediência. E aí quando eles eram castigados, e aí clamavam Deus, né? Mandavam um juiz, né? Mandavam um líder para libertá-los, né? E aí eles passavam um tempo bem, e aí depois caiu novamente, e aí começava toda a trajetória. Então o livro de Juízes é interessante porque quem lê esse livro até fica, de um ponto de vista, irado com o povo. Mas se você olhar para você, sabe, às vezes ele revela mais quem é você do que, entendeu? É complicado, viu? Olha, a Bíblia, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais vai ser revelado quem você é. E o retrato que a gente tem da gente, quando a gente está diante de Deus, é o mesmo que Isaías teve. Ai, que sou pecador. Não foi assim que ele disse? Tenho lábios impuros e vivo num povo e estou perecendo ou perdido, né? Isso por quê? Porque ele estava diante de Deus. E mais, da santidade de Deus, porque os serafins diziam santo, santo, santo. Está entendendo? E algo interessante é que em momento anterior, ele estava denunciando o pecado dos outros. Capítulo 5, ele profere 5 ais. Só que agora ele é quem dizia, ai de mim. Né? Então, quem se aproxima de Deus, irmão, não tem como se justificar. Quem se aproxima de Deus não tem como dizer, eu sou especial. Quem se aproxima de Deus reconhece que não tem nada. E aí a graça de Deus, e é interessante que Isaías fala sobre isso, né? Veio o que? Um dos serafins e o que? Tocou com a brasa viva onde? Na sua língua. E aí diz assim, teus pecados foram? Graça de Deus. Né? Então a época dos juízes, irmãos, foi uma época de instabilidade. E aí, dentro desse contexto, quando Deus castigava, e veja que o livro de Ruth, ele começa com uma informação interessante. Ele começa dizendo o seguinte, que havia um homem em Belém, né, de Judá,
que foi morar por algum tempo aonde? Em Moabe. E ele foi por quê? Porque havia fome na terra. Mas como fome na terra? Na terra prometida por Deus. Na terra que Deus tinha dito que manava leite e mel. A gente entende isso porque era na época dos juízes e provavelmente nesse período, no intervalo aí, não diz qual era, né, houve a desobediência e Deus estava castigando. E a decisão deles, dessa família, foi uma decisão que alguém pode dizer radical. Porque eles saem da terra deles e vai para onde, irmãos? Uma terra estrangeira. E não foi só uma terra estrangeira, foi para justamente Moabe. Por favor, abram aí Deuteronômio. Uma coisa que eu esqueci, mas agora eu lembrei, mas daqui a pouco eu vou falar. Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Olha o que é que diz aí. Nenhum amonita ou moabita, na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. versículo 6. 6. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre. Quem foi que falou isso? Deus. E é interessante que esta família sai, porque no versículo 6 diz assim, não entra nem em paz com eles, não tem um relacionamento com eles. Eles saem de Belém e vão para onde? Para Moabe. Eu não queria me antecipar, mas vamos lá. Deus, até nas nossas atitudes erradas, até nos nossos erros, quando Deus tem um propósito, Ele trabalha através dos nossos erros. Veja que eles tiveram um comportamento inadequado, erraram aí para Moabe. Em Moabe, os filhos dele, né, que é Malom e Quilion, se casam com moabitas, que também era algo que Deus não permitia. Elimeleque morre. Os 2 filhos morrem. Não é assim? Fica a viúva, Noemi, 2 moabitas, mas mesmo assim, Deus ele trabalha. Ele tinha um propósito. Ele tinha um plano que na eternidade ele já tinha estabelecido. E esse plano, independente dos nossos comportamentos, muitas vezes, ele vai se cumprir. O propósito de Deus vai se cumprir. Então veja que tem muitas lições aqui acerca disso. Uma coisa que eu esqueci, que eu acho também muito interessante, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 1, versículo 3. E aqui, eu já estou aqui fora um pouco daquilo que a gente tinha se programado, até porque a aula, ela nos permite, a dinâmica da aula, né? Ela vai levando a gente nesse sentido. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 1, e os irmãos sabem disso, eu apenas estou reforçando essa informação. Ele vai falar, Mateus ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. E ele, quando fala sobre a genealogia de Jesus, ele diz que ele era filho de Davi, né? Filho de Abraão. Aí no versículo 2, ele vai dizendo, Abraão gerou Isaac. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer, irmãos. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou, Jacó gerou, e os seus. Aí tem a informação sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raquel, sobre Lia? Tem não. Tem não. Tem não. Cuja mãe foi Tamar. Aí começa a aparecer uma mulher. Quem é Tamar? Quem era Tamar? Os irmãos lembram? Era uma cananeia, filha do filho de
Judá, que a gente sabe que ele não obedeceu ao Senhor, né, e tem todo aquele comportamento dele, e ele foi exterminado. E aí o filho, que iria ser resgatador, também errou. E aí ficou um filho mais novo, não foi assim? Aí a questão do resgate, veja que a questão do resgate, ela é anterior à lei. Porque na época de Israel, de Jacó, ainda Deus não tinha dado a lei. Então esse instituto do resgatador, que está no livro de Judá, desculpe, de Ruth, aliás, pense numa coisa que dá uma pregação. Esse resgatador, o princípio, a ideia do resgatador já era antes da lei. Então, o que dizia o princípio do resgatador? A lei. Que quando morria um parente, quando morria uma pessoa que deixou uma mulher, o filho, o parente mais próximo dele, deveria resgatar essa mulher, para que o nome dessa pessoa não fosse exterminado da terra. E quem seria o filho mais novo? Só que Judá não permitiu. Aí ela fez uma estratégia. Qual foi a estratégia dela? Se vestiu de prostituta. Tamar está aqui, rapaz. Se vestiu de prostituta. Seduziu o sogro. Ele engravidou ela. Ela foi esperta, já estava tudo programado, né? Ele deixou o bordão dele, não foi? O selo, né? E aí, quando disseram, ó, a tua nora, ela tá grávida, adulterou. O menino, ele ficou bravo demais. Eu me lembrei de Davi, né? Mas quando chegou lá para ver, disse assim, olha, quem é o dono disso aqui é aquele que me engravidou. É justamente essa mulher que está citada aqui. Eu acho isso maravilhoso. Olha, Sara não está citada, Rebeca não está citada, mas Tamar está. A intenção de Tamar não era prazer. Não. A intenção dela era a lista, né? Apesar de mas ela errou, né? Apesar ela errou. Atitude, é. Mas a intenção dela era fazer aquilo que os filhos de Judá fizeram. Exatamente. Ela queria garantir, né? E aí, veja, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Tem nome de mulher aí? Não. Naasson gerou Salmon. Aí começa. Salmon gerou Boaz, cuja mãe foi Interessante, lá veio outra mulher. Quem era Raabe? Uma prostituta. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí veja. Aí Boaz gerou Obed, cuja mãe foi? Que era Moabita. A gente lê um texto aqui onde Deus diz que não deveria ter nem paz, relacionamento com os Moabitas. E para sempre, né? Aí, veja, foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Tem a mãe de Jessé aqui? Não. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou quem? Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Olha aí, ó. O que ela fez com Davi? Adulterou. A gente já estudou, a gente foi objeto de uma lição anterior aqui, onde a gente sabe que, muito embora, né, Betseba, ela não, o texto não fala, né, mas ela, muito embora tenha errado, provavelmente ela foi coagida pelo rei, né, mas ela errou, de qualquer forma. Mas está aqui na Bíblia, ela na genealogia de Jesus. Aquilo que a gente falou antes. Apesar dos erros, mas o propósito de Deus. E aqui está dizendo o seguinte, essas 4 mulheres, veja que, uma vez o pastor disse assim, interessante que não é citado mulher de signo de oração, né, pastor? Às vezes, né? Mas não são mulheres santas que são citadas aqui, são mulheres que tiveram um passado. 2, porque uma se prostituiu, a outra já era prostituta, a outra teve um adultério, a outra, a origem dela, que era moabita. Mas 3, 4 histórias que até então não tinham nada, mas quando encontraram o Deus de amor e Deus de graça, foram mudada a história delas.
e elas passaram a integrar a genealogia de Jesus. Essa história, irmão, é nossa. Por incrível que pareça. Um dia Deus nos encontrou. Até aquele que nasceu, entre aspas, no Evangelho, ele não é diferente daquele que... Não é porque você foi levado para a igreja desde criança que você não deixa de ser pecador, não. Não é porque você participou de escola dominical ou foi batizado com 11 anos de idade, como eu fui, batizado com o Espírito Santo, que eu deixei de ser pecador, não. Eu sou tão pecador como quem estava lá fora. Mas um dia Deus me encontrou. Um dia eu tive um encontro com o meu Jesus. E esse encontro me revelou quem eu era, revelou quem ele era, revelou o que ele fez por mim. E eu pude entender, através do Espírito Santo que me convenceu, que só há um caminho para chegar a ele, que é Jesus Cristo. Até quem nasceu no contexto do evangelho, em algum momento lá atrás, alguém do tronco geracional ali foi uma pessoa Sim. que não estava servir a Deus e foi achado, e a partir dessa pessoa. Sim. Então, quem hoje, de repente, nasce no evangelho, foi objeto. Tem uma história. De alguém Sim. resgatado. Indiretamente, mas foi. Rapidamente, irmão, só contar aqui um testemunho. Minha mãe, ela nasceu em um lar evangélico. Os meus avós já eram evangélicos. Em certo momento da vida dela, ela conheceu meu pai. Meu pai não era crente. Meu pai bebia, fumava e jogava. Pastor, essas três coisas. Bebia, fumava e jogava. Só isso aqui. Certo? E tem um detalhe. Isso eu não tenho por que não negar. Ele era desquitado, porque na época não existia divórcio. O divórcio no Brasil, ele passou a ser legalizado a partir de 1977. A lei de divórcio. Então, antes de 77, você não se divorciava, você ficava desquitado. Quem lembra aqui da história do desquite aqui, né? Revela quem é, né? A idade, né? O desquite, né? Né? Então pronto. Dá para não lembrar não, né, querido? Lembra tudo. Então, veja, o desquite era um instituto jurídico que tinha, que não permitia você casar de novo, mas que permitia que você se desligasse do ponto de vista patrimonial do seu anterior cônjuge. E ele era desquitado. Minha mãe conheceu ele, começaram a namorar. Imagina aí uma mulher crente, uma menina crente, 1959, 1960, namorando com um homem descrente. Hoje em dia já é... E que tinha esses três vícios terríveis: bebia, fumava e jogava. Eu não falo isso para num ambiente de jovens, para não induzir ninguém a fazer isso, lógico. Mas isso era um plano de Deus, irmãos. O pastor Rubens falou e eu me lembrei. Isso era um plano de Deus, para resgatar ele. A partir do momento que ele começou a namorar com minha mãe, eles noivaram, casaram, né? Casaram do ponto de vista que era na época. E em um culto ao ar livre, Jesus salvou ele. E Jesus transformou ele. E Jesus libertou ele. Ele deixou de fumar, deixou de beber e deixou de jogar. Quando eu nasci, meu pai já era um homem crente. Fui alcançado por isso. Pastor, eu acho que o que a gente pode ver nisso tudo, na história de Ruth, né, é o testemunho de Noemi. A forma como Noemi servia ao Senhor. A forma como ela baseava a vida dela diante de Deus. Uhum. Isso testemunhou para Ruth. Ruth assim fez da mesma forma. A outra não quis. A outra não quis. Esse testemunho e orientações que Noemi deu para Ruth também chamou a atenção de Boaz. Com certeza. E aí se segue. Com a sua mãe foi a mesma coisa. O testemunho da sua mãe em relação ao seu pai
fez com que ele visse algo a mais nela. A minha mãe foi do mesmo jeito, mas o testemunho da minha mãe em servir ao Senhor, e ela disse ao meu pai assim: eu só aceito namorar com você no dia que você entregar a vida para Jesus. Aí um dia ele foi para a igreja e entregou a vida para Jesus. Aí no outro dia foi falar com ela, disse: eu não sei porque você ontem fez por emoção. Não tem isso, né? Ela disse aí. Foi só para namorar comigo. Só pra, Aí meu pai viu que era diferente, aí começou a acompanhar. Um dia, verdadeiramente, ele entregou a vida ao Senhor. No mesmo dia, a mamãe aceitou namorar com ele. E hoje estamos aí. Uma família... Consequência, né? Evangelistas, pastores, né? E Deus agindo na vida de todo mundo. Então, assim, acho que o principal de tudo é a forma como Noemi servia a Deus. A fidelidade dela ao Senhor fez com que esse testemunho dela fosse de geração em geração. É tanto que a própria Ruth, quando a gente leu o versículo aqui, né, do capítulo 1, ela disse que o teu Deus será o meu Deus, né? Então ela já conhecia. Exatamente. Através de quem? De Noemi. Exatamente. Através de Noemi. Exatamente. Como é importante a gente tem alguém que diz assim, às vezes a Bíblia que alguém vai ler, somos nós. E tudo isso mostra o quê? Mostra a soberania de Deus. A Bíblia somos nós. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte que ele, toda semana, ele convidava um vizinho para ir à igreja. E o vizinho dizia: rapaz, essa semana eu não posso, porque eu estou lendo um livro. E por várias semanas. Aí um dia, esse vizinho falou com ele e disse: hoje eu vou na igreja com você. Aí foram. No caminho ele perguntou: e aí, tu terminou de ler o livro? Ele disse: terminei. Mas que livro é esse? O testemunho dele foi quem trouxe. Atraiu. E o problema... Somos espelhos, né? Somos observados. O problema é que muitas vezes o nosso comportamento pode atrair ou pode afastar, né? Infelizmente eu já ouvi o contrário. Eu não quero para ser como você. Isso. Aí é complicado, né, irmãos? É muito complicado. Mas enfim, irmãos, dentro desse contexto, né, se deu essa história, né? Essa história de amor, de renúncia, de um começo tão assim errado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Com as atitudes e os comportamentos errados do Elimeleque, né? E da própria Noemi, né? Mas que Deus ele reverteu essa situação, e dentro desse contexto histórico a gente está aqui no livro de Ruth. Se dá essa história entre Israel e Moabe, e como a gente falou, é um momento de instabilidade e crise, né, no antigo Israel. Eu vou entrar mais agora, só me organizar aqui, no propósito da mensagem, né? E é interessante a gente perceber que o livro de Ruth, do início ao fim, a gente percebe, irmãos, muitas vezes a gente não percebe do ponto de vista do que está escrito, dizendo Deus está fazendo, não. Mas a gente percebe Deus desde o início. Quando a gente faz essa leitura do livro de Ruth, a gente percebe que, em primeiro lugar, por que você percebe Deus? Porque havia uma fome que causou uma migração. Quem foi que causou essa fome? Deus. Então esse movimento de Elimeleque, Noemi e os filhos para Moabe, teve uma causa que foi na desobediência do povo, mas na ação de Deus, castigando o povo em cumprimento à sua palavra. Né? Lá acontecem todos aqueles fatos. Elimeleque morre,
os filhos se casam com mulheres moabitas. Pouco tempo depois, diz que quase 10 anos, né? É interessante que eles não tiveram filhos, né? Nenhum dos dois casais tiveram filhos. Eles morrem, Malom e Quilion. E aí, Noemi se vê sem marido, sem filhos, uma mulher sem perspectiva nenhuma, numa terra estrangeira, ainda tendo que dar conta de 2 noras, porque ela, como uma pessoa mais velha, teria que amparar essas noras. Ela toma uma atitude: vou voltar para casa. Talvez o texto não diz, mas quem sabe ela pensou: vou voltar para onde eu nunca devia ter saído. Vou voltar para casa. E ela desobriga as noras de acompanhar ela. E a gente vê que aí está Deus aí, né, conduzindo todo esse processo. Porque era necessário que ela voltasse para Belém, para que o propósito de Deus em relação à descendência, ou à ascendência até aqui, né, de Davi, se cumprisse. E aí ela volta para lá, Ruth acompanha ela, Orfa se separa dela. Ela chega, e é interessante porque quando ela chega em Belém, na terra dela, ela diz assim: olha, quando ela diz assim, as mulheres dizem assim: Noemi, é você? Ela diz assim: olha, não me chame de Noemi. Interessante que a palavra Noemi, o nome Noemi significa agradável. Né? Agradável. Mas me chame de Mara. Porque esse era o sentimento que ela tinha. Ela estava amargurada. Ela estava... Não é fácil, né, irmãos? Uma pessoa que sai de uma terra para tentar arriscar e volta pior do que saiu. Porque quando ela saiu, ela estava passando fome. Mas tinha um marido e 2 filhos. Aí ela voltou sem marido e sem os filhos. E com fome. E ainda mais como a menina para cuidar. Veja que o contexto é desafiador. Só uma reflexão aqui em relação à ação de Elimeleque, por causa da fome, do trabalho. Claro, tem um lado do pai de família querer cuidar da família, levar. Mas é muito importante a gente pensar no que fazer quando a gente está com fome. E aí essa fome pode ser em qualquer área da vida. Qual o passo que a gente vai dar no momento de fome? É um momento muito delicado aí para a gente tomar uma decisão. É interessante porque o que ele fez é algo natural. Porque até hoje existe isso, né? Quando você vive uma região que está passando necessidade, dificuldades e fome, você migra para uma outra região. O mundo vive disso. Né? O Nordeste brasileiro, durante muitos e muitos anos, na época de seca braba, houve a migração para o sul do país. Você tentar arriscar ou tentar ir buscar, né, sobrevivência em uma região rica, não está errada. Né? A gente sabe que dentro do contexto da Bíblia, houve uma decisão errada porque eles foram para Moabe. Mas veja, mesmo assim, Deus estava no controle. Deus não perde o controle, né? Nunca perde o controle. E ela chega e diz: olha, não me chame de Noemi, eu, na verdade, estou amargurada, né? E ela diz, eu acho que é interessante, porque assim, porque Deus foi que me amargurou. Olha, não é? O versículo 20 diz assim: porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. É tanto que no versículo subsequente diz assim: por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Aqui a gente percebe uma raivinha, né? Consequência das decisões erradas. Que o próprio Elimeleque tomou. Isso que eu coloquei, né? E quem aqui já não questionou a Deus, irmãos? Quem aqui já não questionou a Deus, irmãos? Rapaz. A gente está colocando isso aqui, mas eu estou querendo que a gente se veja nisso aqui, irmão. Se veja nisso aqui, irmãos. Quem aqui, no momento da dor, da dificuldade, já não questionou? Quantos porquês já saíram? Quantos porquês, né?
A gente escuta às vezes as pessoas assim, nunca diga por quê, né? Diga para quê, né? Só que a realidade, irmão, a gente diz por quê mesmo. Abacuque não disse por quê? Por quê, Senhor? Tu não faz nada? O povo aí desobediente, fazendo de tudo e tu não faz nada. Ele disse, não se preocupe não, eu vou mandar um povo estrangeiro que vai, né? Babilônia. Aí eles é o quê? Tu vai mandar um povo pior para punir o teu povo. Por quê? Azar. Chegou no momento que ele disse assim, ficou olhando o sucesso dos outros, né? Dos ímpios, né? Então, isso revela quem nós somos. E aí ela diz isso. Sim, meu querido. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, chega. Chega. Deixa eu colocar aqui. Falou aí agora, é difícil agradecer na dor, né? Mas agradecer a Deus, eu estava um pouco distante de Deus. Não muito, mas um pouco distante. Era aquele crente domingueira, não lia a Bíblia, lia raramente. Não fazia culto doméstico na minha casa, na minha família. Aí eu fui diagnosticado agora ano passado, no dia do meu aniversário, 25 de outubro de 2023, com doença de Parkinson. Aí foi difícil para mim aceitar essa situação, né? Às vezes os irmãos me andam meio torto, meio com o braço rígido. É o Parkinson que está iniciando aqui na minha vida. Aí os médicos falam, não tem cura. Como pode não ter cura numa doença dessa? Aí comecei a refletir, foi para falar com Deus, né? Deus, quem agora quer conhecer de mim? Daqui a 5 anos eu vou estar de cadeira de roda? Não sei. Aí nessa dor, eu me aproximei mais de Deus. Senhor, eu agradeço por isso, Senhor. Você ter me dado essa doença de Parkinson agora, na minha adulto jovem, né? Vou fazer 48 anos agora em outubro, adulto jovem. Se eu tiver, geralmente é uma doença de 12. Mas só que acontece com os jovens também. 20, 30 anos, 40 anos. Deus, obrigado por ter me dado essa doença aqui agora, porque agora eu posso me cuidar. Eu era sedentário. Eu trabalhava demais, eu trabalho demais. Meu trabalho é muito estressante. Muito não sei conseguir falar. Desgastante, né? Às vezes eu trabalho 7 da manhã, 8 da noite, muitas vezes eu trabalho de 7 da manhã às 8 da noite. Sou gerente de banco. Há 13 anos sou gerente da agência bancária. Já morei em 5 cidades, já fui transferido 5 vezes. Então aqui de 3 em 3 anos estou numa cidade diferente, conhecendo pessoas diferentes, clientes diferentes. Então eu fui contemplado, fui contemplado com essa doença. Por que contemplado? Porque só assim eu parei para me cuidar da minha saúde física, minha saúde mental, minha proximidade com Deus. Eu estava distante de Deus. Então esse diagnóstico fez com que eu me aproximasse de Deus. Eu, como sou adulto jovem ainda, eu era sedentário, e agora eu não sou mais sedentário. Agora eu faço academia, eu faço uso de Aparelho? não, fisioterapia? Vitaminas, sim, suplementos. Que eu percebi que é necessário para adultos jovens e idosos também, uso de suplementos. Faço minha caminhada, faço minha corrida, subo escada. Irmão, eu moro no 6º andar no meu prédio. Eu subi o 6º andar, morria. E já teve dias agora que eu subi agora 60 andares. Porque Deus está me fortalecendo. Glória a Deus. Fortalecendo a minha saúde, fortalecendo o meu entendimento, o meu ser, me aproximando mais de Deus, para poder combater isso e provar para o homem que isso tem cura sim. Amém. Eu já procurei já uns 4, 5 médicos diferentes para ter certeza que é isso mesmo. Tenho certeza que esse é o diagnóstico. Não tem cura não. Isso é uma doença degenerativa. Você quem disse que não tem cura. Mas um dia eu vou voltar aqui para o seu consultório e vou provar. Amém.
Em nome de E a Jesus. cada dia ele me fortalece. Ele fortalece porque eu estou me cuidando de mim. Quando eu estou cuidando de mim agora espiritualmente, fisicamente, eu vou estar preparado para isso, porque daí vier. É isso. Obrigado. Amém, querido. Amém. Glória a Deus. Porque Deus me afligiu, né? Às vezes a gente afligido, é. Você vê que esse livro tem muitas lições, né, irmão? Irmão. Homem, na verdade, as lições vêm a partir da próxima semana, né? Eu estou sentindo vontade de orar por ele. A escola dominical é aula. Pastor, vem aqui, pastor Arnaldo. Vem aqui, meu querido. Ora aqui por ele aqui. Quando ele começou a falar, eu senti, pedi a pastor Arnaldo para orar por ele. Não precisa se levantar, vamos só... Não precisa levantar não, vamos ficar aqui para não chamar a atenção das irmãs ali. Só curva sua cabeça. Oremos, querido Deus, amado Jesus, diante de Ti nós estamos neste momento. Quero te apresentar Jesus, abençoa, Jesus, o teu servo, Senhor, pela Jesus. provisão que o Senhor fez na vida dele. O Senhor precisava endireitar os caminhos dele. E o Sim, Senhor Jesus. aprumou o seu caminho. Glória a Senhor, Deus. foi no estado que ele hoje está vivendo, servindo ao Senhor, cuidando dele, cuidando da sua saúde. Meu Deus, e agora eu quero pedir uma bênção do Senhor Sim, sobre ele. Jesus. Que as Glória a tuas mãos se Jesus. estendam e abram o seu entendimento. Amém, Jesus. Que a revelação da tua palavra chegue fortemente nele. Que os dons do Espírito Santo comecem a habitar mais e mais nele. E que ele seja um instrumento teu. Amém. Ainda nessa idade. Em nome de Tenha muitos Jesus. anos para viver e para servir ao Sim, Senhor. tá lá. Para testemunhar de ti. Sim, e para Jesus. a glória e o louvor do teu santo nome. Amém, Jesus. Continua cuidando dele, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e somos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Quanto mais você se aproxima, mais a doença vai se afastar de você. Amém. E se prepare que Deus tem algo para fazer através de você. Só está começando. Ele está te preparando, ele está treinando, porque ele vai fazer grandes coisas através de você. Amém, irmãos. Glória a Deus. E agora? A gente só sabe que começa. Interessante que no início a gente falou isso, não foi, pastor Márcio? Deus é Deus, né, rapaz? Só aquecimento. A gente começa um culto, começa uma aula e a gente não sabe o que vai acontecer. Glória a Deus, porque não é só uma aula. Vamos, meu querido? Chega que hoje é o dia. Glória a Deus. Queria até sócio para você sabe, eu sou transplantado do coração. E quando eu fiz o transplante, meus rins pararam de funcionar também. E os médicos me diziam que eu ia para Hemodiálise. E os médicos sempre me diziam que eu não saía de hemodiálise. Eu acho que Deus está dizendo algo que a gente nem sempre deve ouvir o que os médicos têm a dizer. Porque os médicos me diziam, você não sai de hemodiálise. E 2 meses, aproximadamente, isso é muito ruim de dar, mas aproximadamente 2 meses após o início do tratamento, eles precisaram da alta. E eu digo que precisaram porque todo tipo de dificuldade eles criaram para mim na alta da hemodiálise. Porque nessa situação específica, eu tive muito financeiro. A hemodiálise é algo muito limitado para as clínicas. E para eu poder sair, eu tive que fazer muita confusão naquela clínica de hemodiálise. Ligar para os cardiologistas para poder entrar em contato lá. Bem, então, assim, às vezes a medicina ela quer nos ficar para trás. E se a gente ouvir, às vezes a gente termina parecendo mesmo. Eu tive internado 2 meses no hospital de coração do Hospital Rio Grande antes do transplante. E a médica também chamou minha família. E disse que não tinha o que fazer.
E Deus deu vitória de hoje. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. para edificar um pouco da fé, né, irmãos? Eu sei que vocês estão, mas Glória a Deus. Deus falou, meu coração está muito quieto. Glória a Deus. Fazer um pouquinho, irmão, isso aí, porque às vezes muitos só palavras contrárias. Mas o nosso Deus é muito superior a tudo isso. Glória a Deus. Amém, Jesus. Não tenho mais o que dizer, não. É um culto. Não tem mal o que falar, não. Glória a Deus, irmãos. Irmão, milagre. Milagre é agir além do natural. Quando há um diagnóstico da medicina, eles agem no natural. Milagre está acima. Milagre não é conosco. Milagre é com o nosso Deus. Quem sabe fazer é Ele. Amém. Glória a Deus.